Pai do Senhor Jesus, meu irmão, dando continuidade aqui, o quarto vídeo e último, para a glória de Deus, né? É uma sequência aí de 4 vídeos, pequenos vídeos, né? De 20 minutos e um pouquinho, né? Para que você venha analisar essa palavra, né? Através da palavra de Deus, das Escrituras. Faça uma análise, né? Como que nós estamos como a esposa, né? Do noivo, que o noivo vai vir para haver um grande casamento. Uma palavra nos ensina. E peço que você abra também em Mateus 25, versículo 1 em diante. Uma palavra bem conhecida, como nós estamos falando de casamento, né? De que haverá um grande casamento e qual é a noiva, né? Qual é a esposa, qual o noivo está esperando, né? E aqui é uma passagem bem conhecida que eu creio que vai grandemente o Senhor vai revelar a sua, porque a palavra do Senhor ela se renova a cada dia, né? Talvez você já leu, você já viu muitas ministração de outra forma, mas talvez você também já pode ter analisado dessa forma também. Então vai testificar para a glória de Deus. Mas receba da parte de Deus essa mensagem, porque é uma mensagem para edificação da igreja. Nós, como igreja de Cristo, né? Quem ele morreu, ressuscitou para levar nós para o céu, qual ele fala de um grande casamento, né? A gente sabe que é a morada no céu com ele, a eternidade, que haverá uma grande festa. Irmãos, a palavra ela é real, ela é fiel. Cristo ele vai vir buscar a sua igreja, né? A sua noiva é verdadeiro. E sabe que a noiva é a igreja, uma igreja santa, uma igreja remida, uma igreja que realmente abriu o coração para a palavra dele, a vontade dele, que respeita ele, que obedece a ele, que realmente vê que precisa dele, que sem ele nós não somos nada. Então essa é a mensagem do nosso coração, para que a gente venha aprender com essa palavra e deixar Deus trabalhar na nossa vida e nos preparar, né, para esse grande casamento. Nós como igreja e Cristo como noivo, né, como esposo da igreja, para a morada no céu, porque a Bíblia diz que quando um casal, o homem se casa com a esposa, ambos se tornam uma só carne. É assim que a Bíblia também diz que nós, quando nós, havendo nós entregando a nossa vida para Jesus, nós se torna ambos um só no Senhor, né? Como está lá em 1 Coríntios 6, se eu não me engano, versículo 14 em diante, né? Vai falando que quando a pessoa vive em pecado, ela se une com a prostituta, ambos se tornam uma só carne, pecado. Mas quando nós se torna unidos com Cristo, nós também se torna uma só carne, um só espírito, na verdade, não é uma só carne, é um só espírito, que é o mesmo Espírito Santo de Deus, a vontade de Deus na nossa vida, por meio de Cristo, olhando para Cristo e obedecendo a palavra de Deus, porque nós não somos donos de nós mesmos, mas fomos comprados por Deus, por meio do sangue do Cordeiro. Então nós somos feito igreja de Cristo, a noiva, a esposa, pelo sangue do Cordeiro, para haver um grande casamento naquele grande dia. E vamos estar lendo aqui Mateus 25, versículo 1. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens. Eu poderia colocar aqui as 10 noivas. Não estou acrescentando porque vai testificar também. Porque fala de um esposo, né? Que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe a encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos dos vossos azeite,
porque as nossas lamparinas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui, irmãos. Irmãos, essa mensagem ela testifica grandemente com esse ensinamento que vem em sequência sendo trazido para a glória de Deus. Aqui a passagem das 10 virgens, a gente pode colocar as 10 noivas, né, que estão sendo preparadas para o casamento para o seu esposo. Aqui mostra, irmãos, que aqui são a igreja, são o povo que está dentro da igreja, dizendo que é noiva do Cordeiro, dizendo que vai ser a esposa do esposo, que é o Filho de Deus. Irmãos, mas aqui mostra que tinha 5 prudentes e 5 loucas. E aqui mostra o que? O cenário da igreja. A igreja, que uma parte, aqui diz uma parte, 5 eram prudentes, 5 guardava a palavra, guardava os mandamentos, guardava o azeite, a presença do Espírito Santo, para que a luz do Espírito Santo não apagasse. Porque, irmão, a Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo, a marca da promessa. Qual no dia da redenção, o que vai fazer diferença na minha e na tua vida é a marca da promessa. A presença do Espírito Santo na minha e na tua vida. Como igreja, como noiva, como esposa que aguarda o noivo para o grande casamento. Aqui a palavra do Senhor diz que havia 5 virgens prudentes. Uma parte da igreja que guardava, que cuidava, que vigiava, que orava, que se cuidava a cada dia, para que aguardando o noivo, se preparando para quê? Para o grande casamento, para a grande festa da grande ceia celestial. Mas aqui também a Bíblia diz que há também 5. A outra parte da igreja que era imprudente, que era insensata, que era louca. Porque não guardava o azeite, não guardava a presença do Espírito Santo, não tinha em si mesmo o fruto do Espírito, não tinha o amor, não tinha a mansidão, não tinha a longanimidade, não tinha um domínio próprio, não tinha a calma, a paz. Só vivia em ira, só vivia em pecado, só vivia em soberba, em orgulho, não quis deixar o amigo do noivo, o Espírito Santo, preparar ela para aquele grande dia do casamento. E aqui a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que essas vão ficar de fora. Naquele grande dia, irmãos, a igreja, uma parte da igreja, aquela parte que não quer saber de santidade, aquela parte que acha que tudo é normal, o pecado, acha que viver no pecado é normal. Irmãos, o apóstolo Paulo diz: examine o homem a si mesmo, analise a tua vida perante as Escrituras, veja como que você está diante de Deus, da vontade do Espírito Santo. Será que você realmente vai ser aprovada para o grande casamento? Veja, irmão, analise a tua vida. Não brinque com a tua salvação. Não deixe de lado o principal, que é o azeite, que é a presença do Espírito Santo. É quem deixa nós realmente, pelo fruto do Espírito revelado em nós, quem somos realmente diante de Deus. Será que eu e você estamos sendo a noiva do Cordeiro, sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível, para aquele grande dia haver o grande casamento? Ou nós estamos brincando, deixando de lado a palavra de Deus, brincando, confiando
na nossa própria força, no nosso acho. Eu acho que não é assim, eu acho que não é daquele jeito. Não é o que eu e você acha, é o que o Espírito Santo tem nos alertado, tem nos ensinado, para que eu e você não ande em pecado, que eu e você não ande em desobediência à palavra de Deus, porque o que vai mostrar que eu e você é a noiva de Cristo, é a obediência, é o respeito, é a reverência. E o que eu e você tem feito como igreja, como a esposa do Cordeiro, para quando ele vier haver um casamento? Irmãos, não brinque. A Bíblia fala que a 5 virgem prudente, ela guardou o azeite, ela manteve a sua lamparina acesa. Aqui mostra, irmão, o cenário. O grande dia vai acontecer do encontro do noivo com a igreja, com a sua noiva. Irmãos, e a Bíblia diz, Jesus ele fala, e na festa da grande ceia, houve um homem ali, traz uma parábola, que não estava com veste nupcial, não estava com as vestes adequadas, e ali foi chamado. Como que você entrou aqui? E foi chamado ali, mandado colocar para fora e ser atormentado, lançado no fogo. Isso é o que vai acontecer com a noiva, que não está se preparando, que não vai estar com os vestimentos brancos, lavada e remida no sangue do Cordeiro, puro, santo, remida, porque sem santidade não veremos a Deus. Hebreus 12:14. Sem santidade nenhum de nós veremos ao Senhor, como eu e você estamos como igreja, como noiva, como esposa do Cordeiro. E não podemos reclamar, porque o amigo do noivo, o Espírito Santo, ele tem nos alertado. Ele tem falado através de homens, de mulher, do pastor, do bispo. Tem falado o nosso coração. Saia do pecado, se arrependa, se analise, veja como você está. Porque quando o Cordeiro voltar para você como igreja, será que você vai estar pronto? Será que você vai estar pronto para o casamento? Saiba que o amigo do noivo, irmão, está nos preparando, está nos moldando, está trazendo tudo que o noivo está enviando, não está faltando nada para a igreja. Não falta nada, porque tem tudo aqui. Tudo que nós precisamos, irmão, para estar conforme a vontade do noivo, o casamento está aqui nas escrituras. Nós não podemos deixar de lado. Nós temos que analisar essa palavra todos os dias e ver como que nós estamos como igreja, como noiva do Cordeiro. Não brinque com a salvação, não brinque. Deixa o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque muitos não têm se arrependido dos maus caminhos, e o justo vive pela fé, não é por vista, mas é por esperança, acreditar nessa palavra de verdade. Não brinque com a tua salvação, vamos nos esforçar, vamos nos arrepender, vamos deixar o Espírito Santo mudar a minha e a tua vida, nos purificar, porque o Cordeiro está voltando, o noivo está vindo. Apocalipse 22:17, se eu não me engano, Maranata, vem Senhor Jesus. O Espírito e a noiva, a esposa, diz: Maranata, vem Senhor Jesus. Será que eu e você, como igreja, como noiva, como esposa, podemos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, que estamos preparadas para o casamento naquele grande dia? Analisa a tua vida. Mas há tempo. Há tempo. É tempo, irmãos, de nós deixar o amigo do noivo nos purificar. É tempo de nós se arrepender. É tempo de deixar o orgulho e a soberba de lado. É tempo da gente se humilhar diante do nosso Deus. É tempo de nós realmente rasgar o nosso coração. É tempo da gente dizer para Deus: Senhor, nos ajuda, porque eu não quero ficar aqui. Eu não quero ser as 5 loucas. Eu não quero ser aquelas que não vai entrar, aquelas que vão ficar do lado de fora, porque eu fui imprudente, porque eu não abri meu coração enquanto eu tive tempo. Que a gente possa abrir o coração, que nós venhamos ser as 5
virgem, a esposa, as 5 noivas prudentes que guardou o azeite na sua lamparina, cheia do Espírito Santo, que abre o coração para o Espírito Santo, o selo da promessa, aquele que tem o fruto do Espírito na nossa vida, que tem amor, que tem a misericórdia, que tem a paz, que tem a longanimidade, que tem a alegria e que tenha domínio próprio, que não se ira, que não inveja, que não traz maldade no coração, que não vive aí julgando os outros, mas que nós venha ser uma noiva verdadeira, que o noivo vem buscar para morar no céu junto com ele, porque ele disse: eu irei preparar a morada e voltarei para levar vós para mim mesmo. E também Filipenses 3:20, nossa morada não é aqui, mas é no céu, da onde esperamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem nós está esperando? O noivo. E Apocalipse 19, para estar encerrando, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Apocalipse 19, versículo 7 diz assim: regozijai-vos e alegrai-vos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linhos fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Tá aí, meus irmãos. Regozijai-nos e alegrai-vos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dada que se vestisse de linhos puros e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Guarde essa palavra. A vestimenta branca, o linho fino que o amigo do noivo nos dá, que o noivo nos enviou, para que nós estejamos vestidos naquele grande dia, para a grande festa, para a grande ceia, para que nós venhamos se alegrar. É a justiça, o justo, justiça, viverá pela fé, vive pela palavra de Deus, vive pela obediência, pela fé, acredita naquilo que Deus diz. Vamos ser essa noiva, vamos ser essa esposa que obedece o Espírito Santo, que obedece o Espírito Santo, porque é Ele que está nos preparando para se encontrar com o noivo. Abre o coração e não brinca com a tua salvação, para que naquele grande dia nós venhamos se alegrar junto como a noiva do Cordeiro, como igreja, puras, santas, irrepreensíveis. Não deixa Satanás colocar engano no teu coração. Abre o coração para Jesus, se arrepende. 1 João capítulo 1, versículo de número 9. Confessai os vossos pecados a Ele, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 2 Crônicas 7,14 diz: se meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra. Ele nos limpará de todo o mal, de toda injustiça, de toda a maldade, de todo o pecado. Nos colocará separado do mundo, nos colocará na posição de igreja como a noiva do Cordeiro, santas e irrepreensíveis, sem a qual não veremos ao noivo, não poderemos participar da grande ceia, irmãos. Se nós não estivéssemos se esforçando nem para estar se preparando para essa aqui na terra. É tempo de nós se humilharmos. É tempo de nós abrir o coração para o Espírito Santo e dizer: Senhor, muda a minha vida. Transforma o meu coração, porque eu quero fazer parte da igreja de Cristo. Eu quero ser levado para o céu. Irmão, não brinque com a tua salvação. O amigo do noivo está nos alertando. Ele quer nos preparar. Recebe dele. Seja adornados. Vamos ser adornados pelo Espírito Santo, porque vai vir um grande casamento. Mas será que nós vamos ficar de fora? Se nós der ouvido à palavra de Deus, nós não vamos ficar de fora. Mas se nós não confiarmos, não der ouvido, nós vamos sofrer, irmãos. Nós vamos ser como as 5 virgens loucas, como as 5 noivas que não deram ouvido. E o Senhor diz: vigiai e orai, para quando o noivo, ele vier, o Filho de Deus vier, vocês não sejam pegos desapercebidos. É tempo de nós se humilharmos e buscar ao Senhor enquanto podemos achar. O Espírito Santo está em nós. O Senhor Jesus, ele diz: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele enviará o Consolador, o Espírito da verdade, que habita em vós para sempre. Mas o mundo não pode conhecer, porque não conhece. Mas vós conhecereis, porque ele habita em vós para sempre. O Espírito Santo, ele está com a igreja. Ele ainda está com a igreja. Com aqueles que estão com o coração aberto. Com aqueles que sabe que precisa dele para ser transformado em cada dia. Para estar sendo ajustado para o grande dia do casamento. Não perca tempo, irmãos. Vamos juntos. Vamos juntos, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Deus abençoe você. Fica com essa mensagem no teu coração. Não pegue como julgo, irmãos, mas pegue como alegria, porque o noivo, ele está voltando. Está voltando, irmãos. E ele quer, e vai haver um casamento. O casamento vai haver. Mas nós não podemos ficar de fora. Não podemos ficar de fora porque não queremos dar ouvido para o amigo do noivo, o Espírito Santo. E ele está nos alertando que precisamos, para ontem, abrir o nosso coração para o nosso Deus e deixar ele nos transformar enquanto é tempo. Deus abençoe em nome de Jesus.